Então, vamos iniciar, né? Sejam novamente muito bem-vindos ao webinar sobre se sua empresa precisa de robôs colaborativos ou robôs industriais. Esse webinar ele tem duração de aproximadamente 30 minutos e, ao final da apresentação, teremos um tempo para perguntas e respostas. Então, rapidamente aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Jaime Perrotti, sou especialista de produto aqui na Mitsubishi Electric e responsável pela linha de robôs industriais e acessórios da Mitsubishi. Vamos iniciar agora um pool, né, para conhecer melhor o perfil de vocês também. Então, por gentileza, eu vou dar alguns segundos para que vocês possam se apresentar, né? Espero que estejam me ouvindo bem, esteja tudo ok. Por favor, se puder responder também. Tá? Fiquem à vontade, pessoal. Peço, então, por gentileza, que vocês respondam essas perguntas, né, para que a gente possa entender um pouco mais o perfil dos participantes. Né? Ótimo, perfeito. Estou vendo que o pessoal está respondendo aqui. Temos vários perfis, né? Temos profissionais da área de automação, professores, estudantes. Ok, muito obrigado, pessoal, pela participação. Mais 20 segundinhos aí a gente já inicia. Tá? Ótimo, muito bom vendo o pessoal aí participando. Muitos profissionais da área aí também, estudantes, pessoal buscando qualificação para entrar no mercado de automação, excelente. Bom, então vamos lá, pessoal. Bom, antes, gostaria também de convidá-los a conhecer um pouco mais da Mitsubishi Electric e as soluções nas diversas plataformas e redes sociais. Tá? Um destaque é para o Mabcast, que trazemos aí informações e notícias atuais sobre automação, pelo Spotify, iTunes e outras plataformas que vocês preferirem. Tá? E também siga a Mitsubishi Electric nas redes sociais. Né? Temos muito conteúdo interessante aí, em diversos segmentos. Tá? Aproveito também para mencionar o lançamento da nossa plataforma EAD. Tá? Então, vocês podem encontrar lá diversos cursos sobre os produtos da Mitsubishi, inclusive tecnologias também. Né? Então, temos treinamentos básicos para servomotores, CLPs e HMs, inversores de frequência, robôs industriais, robôs colaborativos, é um novo lançamento também, e é parte de baixa tensão. Tá? Temos treinamentos tanto para iniciantes, quanto para treinamento básico e avançado também. Então, todos os treinamentos são certificados, ok? E ao final do curso, então, você faz uma pequena provinha, passando por 70% de aprovação, você recebe o certificado. Vou falar um pouco também sobre a Mitsubishi Electric. Então, a Mitsubishi Electric é uma empresa japonesa, né, que em janeiro desse ano completou 100 anos de existência. Tá? Então, ao longo desses anos, ela desenvolveu muitos produtos em diversos segmentos, né? Então, especialmente para automação industrial. A nossa matriz é em Tóquio, no Japão. Tá? Então, o faturamento anual da linha de automação em torno de 41 bilhões de dólares, né? E isso com um esforço aí de mais de 146 mil funcionários, né, espalhados aí em 40 países. Então, falando sobre o portfólio de produtos, temos um vasto portfólio de produtos, dos quais no Brasil, atualmente, temos aí a parte de automação e visualização, com CLPs e HMs, softwares de programação, sistemas supervisórios. Né? Temos a parte também de motion, né? A parte de servo motion com os servoacionamentos, inversores de frequência, os robôs industriais. Né? Temos também a divisão de controle, distribuição e monitoramento de energia, com nossos dispositivos de baixa tensão, disjuntores, partida motores, gerenciamento de energia. Tá? E a divisão também de mecatrônica, né, que é a divisão de máquinas, que é a divisão CNC. Então, são máquinas de corte laser, heterosão, comandos de máquinas CNC. E temos também as redes industriais, né, dispositivos inteligentes para comunicação em diversos
essas topologias de rede. Então, aqui são os assuntos que nós vamos abordar hoje. Vamos iniciar falando sobre o portfólio de robôs da Mitsubishi Electric, da família Melfa. Falaremos também sobre robôs industriais, robôs colaborativos, quando aplicar um industrial, quando aplicar um colaborativo, e falaremos também sobre a manutenção preventiva desses robôs. Então, iniciando aqui, vou começar pelo portfólio de robôs industriais da Mitsubishi Electric. Então, nós temos aí robôs verticais, que são denominados RV, e robôs RH, são os robôs de movimentação horizontal. Então, iniciando aqui pelos robôs modelo RV, que são robôs Melfa, nós temos, então, robôs de 6 eixos articulados. Tá? Então, são robôs que eles possuem aí cabeamento interno, tá? E nós conseguimos, então, fazer a montagem no piso, parede ou teto. Okay? Temos os robôs de movimentação horizontal, que são os robôs SCARA. Então, esses robôs SCARA, eles possuem também cabeamento interno para sinais de I/O e também mangueiras pneumáticas, e a montagem dele é apenas o piso. Tá? E os robôs RH, são robôs horizontais, né? Robôs de 4 eixos, ou robôs mais comumente conhecidos aí no mercado como robôs SCARA. Tá? Aí, evoluindo um pouco mais, partimos aqui para os robôs... Ativa o som, por favor, Jane. Não ativou? Agora foi. Foi? Foi. Ok? Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso range de robôs verticais, né? São robôs de 6 eixos. Então, esses robôs, eles possuem já um grau de proteção de fábrica IP40, mas nós podemos trazer também o robô configurado com IP67, só lembrando, né, o primeiro dígito é referente a partículas sólidas e o segundo dígito é referente a fluidos. Então, se eu trago ele com IP67, ele é protegido contra partículas menores de 1 milímetro e também protegido contra a imersão em fluidos. Né? Então, ele é muito usado para carga e descargas de máquinas, onde eu tenho lá uma nuvem de óleo, né? Então eu consigo utilizar esse robô com todo o seu grau de proteção. Okay? Então, eles podem ser montados tanto no piso, parede ou teto, e nós temos aqui um range que vai de 3 kg de payload até 20 kg. Okay? Então, temos também um alcance horizontal que vai aqui do RV2 de 500 milímetros até praticamente 1.100 milímetros. Temos também um robô que é um lançamento da Mitsubishi, que é o RV8 CRL. Então, nós podemos verificar aqui à direita. Ele é um robô de 8 quilos, ele tem um alcance aí de 930 milímetros, e ele, diferente dos outros robôs da linha FR, ele é um robô que ele foi construído, né, sua carenagem foi construída com uma resina, então uma resina que tem uma alta resistência mecânica, uma tecnologia desenvolvida pela Mitsubishi Electric, e isso permitiu aliviar peso do robô e aumentar, então, a capacidade de carga no flange dele. Tá? Então, esse robô, ele tem já a linha de servos da linha J5, portanto, é uma tecnologia que não precisa de baterias para reconhecimento do zero dos encoders, okay? Então, isso já é um consumível a menos aí para o pessoal de manutenção. Tá? Avançando um pouco mais... Aí temos a linha dos robôs SCARA. Né? Então, a linha dos robôs SCARA, nós temos a família FRH, tá? Então, uma família que já possui uma carenagem ali no eixo J4, tá? Que é o eixo superior. Então, a Mitsubishi ela denomina os eixos como o eixo da base, começando com J1, indo até o J6, se for robô vertical, né? O robô com 6 eixos, e se for robô SCARA, ou robô de movimentação horizontal, vai do J1 até o J4. Então, essa família de robôs, nós temos aí com capacidade de carga de 3 kg até 20 kg. Então, duas características do robô SCARA, são robôs extremamente rápidos, então ele faz um percurso aí de 300 milímetros em 0,3 segundos, tá? E são robôs muito rígidos, então ele não tem vibração. Então, para processos, por exemplo, de montagem de componentes eletrônicos, nós temos esse robô aplicado, por exemplo, em suturas cirúrgicas, né? Você precisa de uma alta repetibilidade, tá? E ele também possui uma alta velocidade de atuação.
Temos uma outra linha de robôs SCARA também, que é a linha CHR. Ela não tem aquela carenagem, então você tem o duto de alimentação de mangueiras pneumáticas e cabos também de I/O por fora do robô. Tá? Então, temos essas duas linhas aí para poder apresentar para os clientes. E possuímos também a linha de robôs com maior payload. Nós temos aí robôs de 35, 50 e 70 quilos de capacidade de carga. Então, esses robôs, eles já vêm de fábrica com a proteção IP40, mas nós podemos trazer também com o IP67. E, por último, nós temos o robô colaborativo, o robô Assista. Então, o robô Assista é um lançamento da Mitsubishi aqui no Brasil. Né? Ele tem a capacidade de carga de 5 quilos e um alcance horizontal de 910 milímetros. Então, ele tem uma repetibilidade de 3 centésimos. Tá? Então, ele é realmente muito preciso. Tá? Então, ele tem um conceito de fácil implementação numa célula. Então, você não precisa ser nenhum especialista de programação de robô para implementar um robô colaborativo Assista. Tá? Então, é fácil conectividade também com periféricos, como garras colaborativas, sistemas de visão, sistemas de visão 2D ou 3D, tá? E fácil programação, porque a programação no robô colaborativo é muito intuitiva. Vamos falar agora sobre algumas plataformas dos robôs industriais. Tá? Então, a primeira delas, que nós chamamos de plataforma standalone, ou seja, é um controlador dedicado para cada robô. Tá? Então, se eu tenho uma célula pontual, eu tenho lá um controlador, basicamente eu tenho lá a CPU do robô, que é o cérebro do robô, e tenho as placas inversoras também para comandar ali os servomotores. Okay? Então, essa modalidade, essa plataforma standalone, a comunicação do controlador com o robô é feita através do protocolo CC-Link, que é um protocolo padrão da Mitsubishi. Tá? Então, que permite uma taxa de transferência de dados muito elevada. Tá? Mas nós temos também outros protocolos. Por exemplo, eu quero comunicar um robô da Mitsubishi com uma rede Profibus. É possível, basta eu colocar um cartão, que é um opcional, coloco um cartão no slot aqui do controlador. Ou mesmo Ethernet IP, DeviceNet, EtherCAT, isso tudo é possível a gente comunicar, por exemplo, com um PLC ou com uma IHM externa, ok? Então, essa aqui é a topologia, isso aqui vem padrão já no nosso controlador do robô. Tá? Então, nós temos o controlador que já vem com 2 entradas para receber sinais de encoders. Por exemplo, se eu quiser fazer um sincronismo do robô com uma esteira, basta eu acrescentar nessa esteira um encoder, esses pulsos vão ser lidos pelo controlador do robô e eu consigo, então, discretizar uma distância em pulsos. Com isso, eu consigo fazer um acoplamento, um sincronismo do robô com a velocidade da esteira. Então, nós temos também uma porta Ethernet, já no controlador, tudo isso default, para comunicação com EHM, um sistema de visão. Okay? Temos também a possibilidade de conectar I/Os externos ou uma placa de I/O com 32 I/Os que vai direto no slot, ali na gaveta do controlador. E ali também, nesses slots, eu consigo inserir outras placas de comunicação, como Ethernet, Profinet, EtherCAT e assim por diante. Okay? Cada robô da Mitsubishi pode comunicar também com até 2 eixos externos. Então, eu posso trabalhar com um servomotor, por exemplo, para acionar um trilho do robô, ou uma garra servoacionada, e por aí vai. Eu consigo também expandir as entradas e saídas de segurança do controlador com o modo Melfa Safety. Okay? A gente vai ver um pouco mais para frente como utilizar esse modo para uma aplicação cooperativa. Portanto, um robô industrial, você tem que necessariamente trabalhar ele dentro de uma célula, enclausurado, né? Mas se eu precisar trabalhar sem o enclausuramento, eu posso utilizar esse modo que eu torno, então, uma aplicação cooperativa, porque eu vou estar monitorando a posição e velocidade do robô de forma redundante por software e por hardware. Então, nós temos também uma entrada no controlador para comunicação com o PC, né? Se eu vou fazer uma programação offline, por exemplo, tem então que fazer uma comunicação via USB, uma entrada para comunicação com o TouchPanet. Então, nós temos 2 modelos de TouchPanet, o 56 e o 32. O 56 ele já vem com tela touchscreen, tem uma série de funcionalidades, né?
E o 32, ele é mais simples, porém, muitos robotistas gostam dele porque ele é mais leve. Então, depois de você passar aí 2, 3 horas programando, né, ele não fica aquele peso todo. Mas serve para programar igualmente também ao 56. Temos uma entrada SD, para você gravar datalog, fazer backup do robô. Tá? E a outra plataforma que nós trabalhamos aqui na Mitsubishi é o que nós chamamos de plataforma IQR. O que acontece? A Mitsubishi ela fornece também o CLP, né? Então o CLP da plataforma IQR. Então, quando eu vou utilizar mais de um robô em uma célula só, eu posso configurar o robô para que a CPU, né, que antes vinha dentro do controlador, que essa CPU venha destacada. Então, ela vem fora. Com isso, eu consigo instalar essa CPU no slot do CLP. Tá? Então, eu consigo instalar até 3 CPUs em um mesmo CLP. Poxa, mas qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você vai ter os 3 robôs trabalhando numa mesma área de memória. Com isso, você cria automaticamente um intertravamento de segurança. Ou seja, um robô passa a identificar exatamente a posição do outro. E com isso você evita qualquer tipo de colisão. Então você pode trabalhar, por exemplo, com os 3 robôs, que a gente pode verificar aqui na imagem no centro, os 3 robôs numa célula muito enxuta, um do lado do outro. E esses robôs, eles estão compartilhando os bins, né, de alimentação e saída de peça. Tá? Você não precisa ter um robô trabalhando numa operação, entregando numa esteira, e o outro robô pegando no final dessa esteira e fazendo outras operações. Não, você pode salvar espaço numa célula, fazendo com que os 3 robôs trabalhem ali, compartilhando uma área de entrada e saída de peça. Okay? Essa é uma das vantagens. A outra vantagem é que você vai ter concentrado os I/Os diretamente no CLP, então você não precisa puxar, por exemplo, cabos de cada controlador, né? Basta você, então, acessar ali o CLP que você tem todos os I/Os disponíveis. Tá? E mesmo se você tiver um mix de produção, você pode colocar uma IHM, por exemplo, comunicando com o CLP e chamar todos os programas de todos os robôs, se você mudar o produto, por exemplo. Você não precisa ficar setando robô por robô. Tá? Essa é uma grande vantagem, a comunicação em rede. Uma outra vantagem, que eu acredito que também é muito alinhada aí com a indústria 4.0, é o que a gente chama de plataforma MES Interface. Tá? Então, eu posso colocar, por exemplo, um cartão de MES Interface no slot do CLP. Então, com isso, eu consigo unificar o que a gente chama de tecnologia da operação com tecnologia da informação. Então, o que vai fazer esse cartão MES? Esse cartão MES ele vai coletar dados do chão de fábrica, como rastreabilidade de produto, OEE de máquina, qualidade, e vai pegar essas informações e vai jogar para um nível de TI. Tá? Então, com isso, a gente já consegue salvar, reduzir em torno de 65% do custo de você transportar essas informações do chão de fábrica para um nível de ERP. Tá? Porque o nosso cartão MES ele já faz a conversão automática para um VBasic. Então, você já consegue pegar esses dados e jogar num database, né? Um SQL, MySQL e assim por diante. Tá? Outra característica do robô industrial da Mitsubishi. Então, ele tem um envelope onde ele não tem ponto cego. Então, se a gente verificar aqui a imagem da esquerda, nós notamos aqui que o J1, né, a movimentação do J1, que é o eixo da base, ele tem aí 240 graus para cada lado. Então, ele não tem ponto cego. Com isso, você não precisa se preocupar se, ao instalar o robô dentro de uma célula, ele vai atender todos os postos de trabalho. Tá? Um outro recurso que eu havia comentado, cada robô ele pode trabalhar com até 2 eixos externos. Tá? Então, posso trabalhar um eixo para uma mesa rotativa, ou mesmo para um trilho, e todo o ajuste desses 2 eixos externos, eu parametrizo diretamente pelo Teachpanet. Então, aceleração, paradas, desaceleração. Tá? Então, faço tudo isso aí ajustando como se fosse um 8º e um 9º eixo, ou aliás, o 7º e um 8º eixo do robô. Um outro recurso que já vem implementado nos robôs da Mitsubishi, tá? É o recurso de Conveyor Tracking. Então, se você precisar sincronizar o movimento de um robô com uma esteira, basta eu instalar um encoder na esteira, tá? Seja no eixo ou na própria lona, e pego esses pulsos e envio para o robô. O robô, então, vai discretizar esses pulsos numa distância e vai acoplar com a velocidade de movimento da esteira.
Aqui nós temos um exemplo. Nesse caso, ele está utilizando também um sistema de visão, que é um sistema Cognex, tá? Para verificar ali o perfil da letra e conseguir fazer toda a trajetória. Tá? Então, a Cognex, inclusive, é um grande parceiro da Mitsubishi. Nós temos já algumas aplicações desenvolvidas, já prontas no nosso robô, para que você possa utilizar em ConverTrack, aplicação 2D e 3D também. Tá? Um outro produto bem interessante da Mitsubishi é o recurso do sensor de força. Então, esse sensor de força, ele é uma espécie de célula de carga, é um produto Mitsubishi, tá? Ele é instalado diretamente no flange do robô. Tá? Com esse recurso, a gente consegue monitorar forças aplicadas no robô. Por exemplo, numa aplicação de rebarbação, polimento, onde eu tenho que fazer o controle constante da pressão que o robô está exercendo sobre o produto, eu tenho que necessariamente fazer um controle, um ajuste fino dessa... e fazer um loop, né? Uma malha fechada para que, se por acaso o robô não atingiu aquela pressão necessária, ele faça um offset, ele avance um pouco para atingir aquela pressão que foi setada. Tá? Então, todo esse ajuste a gente faz aí diretamente no TechPanet também. Aqui nós temos um exemplo de uma empresa fabricante de cerâmica, tá? Que utiliza aqui os nossos sensores de força no flange. Então, a cerâmica vem de um processo, o robô recolhe esse produto e leva para um abrasivo, para fazer uma espécie de polimento. Tá? Então, existe a necessidade de uma pressão constante desse abrasivo no produto deles. Tá? Só que, com o tempo, esse abrasivo ele vai desgastando, então seu diâmetro vai diminuindo. Portanto, a pressão também vai ficando cada vez mais leve. Com a célula de carga, o robô ele vai avançando, ele dá um offset, para sempre atingir aquela pressão que foi setada lá no controlador. Essa é uma das aplicações. Né? Então, esse produto ele não funciona só na compressão, ele funciona na tração também. Então, você pode utilizá-lo como uma pequena balança. Aqui nós temos um exemplo. Então, foi colocada ali uma balança, né, na célula e duas IHMs. Uma IHM monitora a pesagem da balança e a IHM superior monitora, então, o que está sendo lido pelo sensor de força na tração. Então, notem que no movimento do robô já está sendo executado a leitura, né, do peso desses produtos. E a precisão realmente é muito alta, a gente está falando aí de décimos de grama. Tá? Por volta de 140 gramas, né? Então, a pesagem ocorre durante a movimentação do robô, que é o IHM de cima, o display de cima. Então, a gente verifica que é muito preciso. Tá? Então, qual que é a aplicação? Posso fazer, por exemplo, um passa ou não passa, se o produto está dentro das características de pesagem ou não. Um outro recurso também na Mitsubishi Electric são os softwares de programação do robô. Então, nós temos ali o RT2Box à esquerda. Tá? Então, nós temos 3 versões para o RT2Box. E, então, com esse software, eu consigo programar o robô online ou offline. Basta eu ter ali o software instalado no PC. Tá? E essas 3 versões, a versão mini, ela permite apenas programar o robô, tá, na linguagem Melfa Basic, onde eu tenho uma linguagem estruturada. Então, eu vou colocando ali instruções para o robô, como move, otherwise, delay. Eu consigo, então, montar uma sequência de instruções. Se eu utilizo a versão standard desse software, RT2Box, eu consigo, então, fazer uma programação de forma visual. Então, eu insiro o robô que eu estou trabalhando, pego lá nos templates do robô, insiro o robô numa área de trabalho e consigo visualmente marcar os pontos. Tá? Então, com isso, eu consigo fazer uma simulação da trajetória do robô. E a versão Pro, a versão RT2Box Pro, ela tem um plugin que pode trabalhar em paralelo com o SolidWorks, que é um software de engenharia que permite você projetar células, garras e assim por diante. Então, quando eu tenho essa versão Pro, eu posso abrir os 2 softwares na tela, e então eu consigo trabalhar com o melhor de cada software. Né? Então, o SolidWorks
consigo projetar a célula, consigo visualizar, por exemplo, toda a parte de processo de construção. E no SolidWorks, eu acionando esse plugin, eu transporto todos esses sólidos construídos no SolidWorks para dentro do ambiente de programação. Com isso, eu consigo fazer simulação, verificar, por exemplo, interferência de acesso de máquina, verificar tempo-ciclo. Tá? Então, os integradores, de modo geral, gostam muito dessa ferramenta, porque ela consegue visualizar, por exemplo, gargalos numa produção de uma célula robotizada, né? Ou mesmo otimizar recursos, né? Como gradeamento, tamanho de garra e assim por diante. Isso está muito alinhado com o que a gente chama de gêmeos digitais, né? Então, hoje, a maioria das empresas, né, a gente fala que você pode aplicar o gêmeos digital desde um parafuso até uma fábrica de carros, né? Então, você consegue identificar muitos problemas numa produção, por exemplo, se você simular todas as variáveis antes, né? Então, você consegue economizar tempo, economizar recursos, e fazer produtos que têm um ciclo de vida cada vez mais curto. Você consegue otimizar, então, essa produção. Tá? Então, a gente chama isso aí de digital twin, né, ou gêmeos digitais. Então, aqui é um exemplo do que nós fizemos aí com o RT2Box. Então, foi feito um projeto inicialmente aí numa simulação, aí depois foi construído, e aí foi identificado ali interferência, limite de movimento do robô, tá? E foi possível também verificar um tempo-ciclo. Agora vamos falar sobre segurança. Tá? Então, Mitsubishi ela preza muito pela segurança dos robôs. Tá? Então, a gente realmente tem dispositivos, tem acessórios que você consegue aumentar, inclusive, a segurança de um robô. Tá? Então, se você for trabalhar, por exemplo, com um robô dentro de uma célula, tá? O robô está lá enclausurado, perfeito, você pode trabalhar com ele em velocidade máxima, a gente verifica ali na faixa inferior, né, em cinza, velocidade máxima e apenas um botão de emergência é suficiente para você atender os requisitos da NR12. Okay? Então, essa é uma aplicação convencional. Por isso que a gente bate muito na tecla para realmente identificar qual é a aplicação que você precisa na sua indústria. É uma aplicação com robô industrial, uma aplicação cooperativa ou uma aplicação realmente com robô colaborativo. Então, vamos citar esses 3 exemplos. Então, a princípio, nós vamos falar dos robôs industriais convencionais, numa célula. Tá? Você tem ali meio metro a mais do alcance máximo do robô, okay? Para atender a norma. E a parte superior, nós temos, então, uma aplicação que nós chamamos de cooperativa, ou seja, o operador ele acessa a mesma área que o robô acessa. Então, você tem uma área de cooperação, okay? Onde o contato não é desejado, mas é possível. Então, para atender a nota técnica 31, que é um complemento da NR12, e ela faz menção justamente a esse tipo de aplicação, onde o operador acessa a mesma área do robô, para isso a gente precisa utilizar um dispositivo que a Mitsubishi ela denominou como Melfa Safety Plus, que é um módulo, tá? E esse módulo ele é instalado diretamente no controlador do robô. E esse módulo recebe sinais de um dispositivo externo de segurança, seja ele um scanner de área, que é a categoria 3, seja ele uma barreira de luz, um tapete de segurança. Tá? Então, dessa forma, na forma cooperativa, eu posso trabalhar com o robô também a 100%, não preciso de enclausuramento, ok? Tenho o botão de emergência, mas eu tenho esses 2 recursos extras aqui. Eu tenho o SLS, que é o Safety Limit Speed, ou seja, controle seguro de velocidade, e o Safety Limit Position, que é o Safety Limit Position, faz controle da posição do robô de forma segura. Tá? Então, esse aqui é o módulo, ele é instalado diretamente lá no controlador do robô e a gente faz as expansões de entrada de segurança. Tá? Então, de forma redundante, por software e por hardware. Aqui a topologia, onde eu insiro lá o módulo safety no controlador. Posso utilizar para as 2 plataformas, tanto o standalone quanto a plataforma IQR também. E aqui ele atende todas as normas de segurança. Okay? Nós vamos falar aqui sobre a função SLS e SLP. Então, basicamente, a função SLS, aqui nós temos um exemplo. Na faixa superior, como é que funciona? Nós temos uma célula padrão,
à esquerda ali um robô operando, 100%, ele está todo enclausurado. No momento que o operador abre a porta, o que acontece? O robô para em emergência. Você ativa uma entrada de segurança do robô. Portanto, os servomotores eles são desenergizados e entra o freio magnético. Tá? Então, quando o operador fecha a porta, ele tem que resetar a emergência, iniciar um ciclo novamente. Tá? Se ele utiliza esse recurso, que é o SLS, aqui na faixa inferior, no momento que o operador ele abre a porta, o que acontece? O robô ele não para, mas ele entra em velocidade segura, que é de, no máximo, 250 milímetros por segundo. Então, não existe possibilidade de nenhum risco de acidente com o operador, tá? Porque ele está sendo monitorado, o robô, a sua velocidade, ok? Não só por software, mas por hardware também. E nós temos a função SLP, que é semelhante ao SLS, só que aqui a gente vai monitorar a posição. Tá? Então, na faixa superior, nós temos ali, por exemplo, uma área de cooperação. Né? Tem ali o depósito de peças, uma mesa. Numa célula convencional, o que acontece? O operador ele abre a porta, o robô simplesmente para. Se eu uso o recurso SLP, no momento que o operador ele abre a porta, o robô ele não para, mas ele passa a operar numa área segura. Tá? Então, com isso a gente consegue, inclusive, configurar e também utilizar esses dois recursos de forma simultânea. Então, aqui nós temos um exemplo de uma carga e descarga de célula de um torno. Tá? Então, nós temos aqui um scanner de área dividido em duas faixas de atuação, tá? Onde quando o operador se aproxima e ele é monitorado na faixa amarela, o robô ele entra em SLS, portanto, velocidade reduzida, e quando ele entra na faixa vermelha, o robô ele para, tá? Ou vai para uma área segura. Então, tudo isso a gente consegue configurar. Portanto, essa aqui é uma aplicação cooperativa. Então, o operador ele vai acessar a mesma área que o robô acessa. Ok? Notem que eu não tenho enclausuramento nessa área. Então, não é um robô colaborativo, é um robô industrial que nós estamos utilizando de forma cooperativa com o operador. Por isso é importante identificar se realmente a aplicação necessita de um robô colaborativo. Se eu posso utilizar um robô industrial com esse recurso e atende essa questão de retirada do enclausuramento e atende toda a questão da normativa técnica, a NR12, nota técnica 31, eu acho que você consegue enxugar e consegue diminuir custos na sua aplicação. Aqui é um exemplo. Nós temos aqui 2 scanners de área. O operador entrou na faixa amarela, ele reduz a velocidade. Entrou na vermelha, ele para. Tá? De forma segura, sem nenhum risco aí para o operador. Essa, então, é uma aplicação cooperativa. Então, temos diversos tipos de aplicação, diversos tipos de emissores de sinais, diversos sensores, né? Barreira de luz, scanner de área, tapete de segurança e assim por diante. Então, com esse recurso, com esse módulo Melfa Safety Plus, você consegue, inclusive, monitorar áreas seguras. Né? Então, eu posso, por exemplo, você tem lá uma coluna dentro da minha célula, eu não quero correr nenhum risco que o robô, por exemplo, atinja essa coluna. Então, eu crio nessa coluna uma área segura. O robô não vai acessar aquela área. Não só por software, não vou criar isso aí só virtualmente, mas eu crio por hardware também. Okay? Então, com isso eu consigo criar até 8 áreas seguras com esse módulo. Consigo também criar áreas seguras no próprio corpo do robô, ou também em partes de uma garra, por exemplo, uma garra pneumática, uma garra de paralisação, né, para que o robô não corra nenhum risco de uma colisão e danifique mecanicamente o end effector. Eu consigo também reduzir o tamanho de uma célula, ok? Então, se eu for utilizar um robô sem o recurso do Melfa Safety Plus, eu preciso colocar o gradil meio metro, né, afastado do maior alcance do robô. Okay? Se eu utilizo o recurso do Melfa Safety Plus, eu posso, então, diminuir o enclausuramento, né, de forma segura, porque eu faço um cubo ali de trabalho e eu vou monitorar a posição e velocidade de forma segura do robô, por software e por hardware. É muito simples de fazer esse monitoramento, é muito simples de fazer essa parametrização. Então, o que nós estamos vendo aqui à direita é o que a gente vê no TitPanet. Então, basta, então, tenho aqui, por exemplo, essa área na célula, uma área aqui em vermelho, eu clico e crio uma figura geométrica, e essa área eu vou determinar aqui se é uma área 1, se é área 2 ou área 3, determino essa área, e digo, então, para o controlador se eu quero fazer o controle nessa área em SLS ou em SLP, ou os dois, por exemplo.
Okay? Então, eu faço isso, toda essa parametrização diretamente no Teachpenity ou no software de programação. Então, esse módulo é um módulo certificado pela TUV, né, que é um órgão internacional. Okay? E agora vamos, então, para aplicações colaborativas. Né? Vamos falar, então, sobre os robôs colaborativos. Então, aqui nós temos as 3 formas de aplicar os robôs. Então, na faixa inferior, o robô industrial convencional. Na faixa intermediária, uma operação cooperativa, onde eu faço o compartilhamento de uma área entre o robô e o operador. E eu tenho, por fim, aqui na faixa superior, tem um robô colaborativo. Então, o robô colaborativo, ele foi criado, né, para que ele possa trabalhar ao lado de um operador. Tá? Então, a Mitsubishi Electric, ela fez o lançamento do Assista, o RV5 ASD, tá? Que ele tem aí uma capacidade de carga de 5 quilos e o alcance horizontal de 910 milímetros. Tem uma repetibilidade aí de 3 centésimos também. Então, a ideia do robô colaborativo é que ele possa auxiliar, né, o operador em tarefas como montagem, uma montagem de precisão, um deslocamento de massa. Tá? Só que, numa aplicação colaborativa, o robô ele só pode trabalhar no máximo a 250 milímetros por segundo. Tá? Então, se eu quero ter velocidade na produção, tá, de repente o robô colaborativo pode não ser a melhor opção. A não ser que você conecte o robô a um sensor categoria 3, por exemplo, e à medida que o operador se afaste do robô colaborativo, aí sim ele pode voltar a trabalhar 100% da sua velocidade. Tá? Então, essa é uma das opções. Mas também não adianta o robô ser colaborativo e o end effector, a garra ou o spindle que você colocar na ponta dele, não ser colaborativo. Tá? Então, é preciso pensar na aplicação como um todo, não só o robô ser colaborativo. O conceito do robô assista é que ele pode, então, compartilhar o espaço com um ser humano, tá? Então, você pode, inclusive, movimentar ele facilmente com as teclas de estado no próprio braço. Você clica lá em Direct Teaching e a energização dos servos ele faz com que o robô entre em gravidade zero, ou seja, apenas sustentando o peso dele, você consegue, então, movimentar o braço. Okay? Essa é uma grande vantagem também. Ele é um robô que tem menos saliências, né? Então você consegue implementar facilmente de uma célula e diminuir o tamanho dessa célula. E ele tem também um recurso que nós chamamos de STR, que é o Safety Torque Range, ou seja, se ele trabalha do lado do operador e porventura o operador encosta no robô, o robô detecta essa interferência na sua trajetória, o robô ele para de forma segura, ok? Então, o conceito, né? Então, o conceito do robô, a gente pode implementar aqui garras colaborativas, tá? Então, só compartilhando com vocês que ele é proveniente também de um robô industrial. O robô colaborativo veio do robô industrial convencional. Ele tem, então, monitoramento de torque em todos os eixos e eu posso, então, programar o robô também pelo Hand Guide. Eu aciono lá o Direct Teaching no próprio braço do robô, manipulo o braço do robô e consigo gravar os pontos, tá? Ele pode ser aplicado também em diversas indústrias, automobilística, eletrônicos, alimentos e bebidas. Tá? Ele é muito aplicado, por exemplo, para pick and place, inspeção 2D, 3D, carga e descarga de máquina. Então, uma infinidade aí de aplicações. Então, o robô assista ele já vem com a parte de utilidades internas. Então, você tem lá mangueiras pneumáticas passando por dentro do braço, temos já sinais também de Ethernet, passando por dentro do braço, chegando até o flange. Essa aqui é a configuração padrão, tem um controlador, alimentação de energia, temos também o módulo safety que já vem incorporado no robô e temos também as 2 formas de programar o robô colaborativo via software. Tá? Aqui alguns opcionais, posso colocar placas de comunicação de outros protocolos que não seja CC-Link, posso adaptar também um sensor de força, tá? Para o controle mais preciso da pressão que o robô exerce sobre alguma aplicação. Tá? Então, em termos gerais, né, o robô colaborativo, na verdade, o que pinta-se no mercado é que ele é um vilão, né? Ele tira postos de trabalho. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Né? Então, na verdade, você está realocando um operador para uma operação mais cognitiva, que tenha um melhor desenvolvimento
operacional, tá? E diminuindo o risco para aquele operador. Tá? Então, daí com os humanos realmente ficam as operações de valor mais agregado, valores cognitivos, de supervisão, programação e assim por diante. Então, a robótica, na verdade, ela faz aumentar o número de vagas de emprego. Né? Se a gente for levar em consideração os países mais desenvolvidos, né? Como, por exemplo, a Alemanha, a Coreia do Sul, etc., você tem um índice de desemprego muito pequeno, né? Porque são países extremamente automatizados que criaram outros postos de trabalho, né? E com isso acompanharam também a demanda mundial por um ciclo de produtos cada vez mais curto. Então a gente pode programar o robô via um tablet, por exemplo. Eu posso instalar o VisualBox no tablet, conectar via USB com o robô e eu consigo de forma intuitiva fazer a programação do robô. Então, consigo girar, movimentar, fazer sensoriamento, tomada de decisão com o robô colaborativo, porque ele é de fácil configuração. Tem também a flexibilidade de implantação com outros dispositivos secundários, tá? Principalmente aí no segmento automobilístico, farmacêuticos e eletrônicos. Então, aqui, uma das características do robô colaborativo, né? Ele tem a parada segura. Então, se ele encosta num operador, por exemplo, ele para. Tá? Essa é uma grande vantagem de você poder trabalhar com o robô sem clausuramento também. Isso atendendo a todas as normas de segurança. Tá? Aqui um exemplo. Encostou no robô, ele vai parar e para de forma segura e redundante. Isso é certificado pela TÜV e está de acordo também com a nossa norma também NR12, tá? Que utiliza a norma internacional como referência. Então, como eu havia comentado, ele é de fácil programação, tem um software específico que é o RV VisualBox, tá? Que eu consigo, então, montar um código, uma linha de programação com os ícones, basta eu arrastar os ícones e formar ali um código. O robô também já possui os LEDs de identificação de segurança e de operação. Então, se ele está, por exemplo, em verde, ele está ali no modo colaborativo, né? Se ele está em vermelho, esse LED no corpo do robô, ele está com algum erro. Tá? Então, isso é um diferencial desse robô também. A função Direct Teaching, basta eu clicar ali nessa função, que é a tecla de estado no próprio braço, ele já, então, libera os freios magnéticos e coloca o robô em gravidade zero, e eu consigo movimentar esse braço. E essa é uma grande facilidade para a programação, porque eu movimento o braço e logo em seguida eu consigo gravar os pontos, né? Eu tenho também a função Hand, que tem I/Os diretamente associados com a garra. Aqui é a gravação dos pontos, então eu vou movimentando o robô e vou gravando os pontos, e eu consigo visualizar esses pontos diretamente no software, aqui à direita. Então, você não precisa ser um grande especialista em programação para implementar um robô colaborativo, porque ele tem a função Teach. Então, basta eu movimentar o braço, apertar o Teach, que eu vou gravando os pontos, e eu já tenho esses pontos aqui distribuídos no meu software, de forma visual e virtual. Consigo também determinar cubos de trabalho, né, com o Melfa Safety Plus, com o módulo. Eu faço isso parametrizando o software, então eu consigo criar áreas seguras aí para o robô colaborativo também. A função STR, né, que é a função então, que limita, interrompe o movimento do robô se por acaso colidir com um operador. Temos uma série de parceiros, tá, com o robô colaborativo, então a Schunk, SMC, Zimmer, são parceiros que já desenvolveram as garras para integração já plug and play com o nosso equipamento. Tá? A própria Cognix também. Então, o robô Assister é de fácil conexão com periféricos também. Porque não adianta o robô ser colaborativo, mas a garra também tem que ser colaborativa. Note que ela tem uma carenagem, ela tem um LED de identificação quando está fechando, quando está abrindo, e sensor de força também. Tá? Então, a aplicação de um robô colaborativo ela é muito útil para auxiliar o operador. Okay? Em tarefas realmente de montagem, ou que você tem que fazer uma programação de forma mais simples, mais intuitiva. Okay? E nós devemos também observar a norma de segurança. Né? Então, a gente usa como referência para a implementação de um robô colaborativo numa célula a ISO 10218 e a ISO TS 15066. São normas internacionais, né, que nós temos que observar como fabricantes,
né, que é a ISO 10218-2, e como integrador 10218-1, para que realmente eu tenha uma apreciação de riscos. O que é isso? A apreciação de riscos é um documento onde o integrador, juntamente com toda a equipe da indústria, né, do engenheiro de segurança, ou a pessoa que vai operacionar ali a célula, esse documento ele tem que identificar quais os riscos e quais são as possibilidades que um operador, por exemplo, pode receber uma colisão de um robô. Então, eu tenho já, pela normativa técnica, qual é a força máxima que um operador pode receber no peito, no pescoço ou na cabeça. Okay? Então, eu tenho que discriminar isso aí nesse documento, tá? Que é uma ficha técnica, digamos assim, mas o nome realmente é uma apreciação de riscos, para que eu possa, então, implementar um robô colaborativo. Então, o robô colaborativo ele também está dentro da norma, da TÜV, foi certificado, um certificado internacional. Tá? Aqui, as 4 formas aí de colaboração, né, de interação com o operador. Então, basicamente, se a gente for para fazer aqui o encerramento, né, se eu for utilizar um robô industrial, eu preciso, então, de uma aplicação de alto volume, né, alta velocidade de produção. Se eu for utilizar um robô colaborativo, né, é um robô de fácil implementação, né, e para diferentes processos, por exemplo, posso usar um robô só para diferentes processos, porque ele é de fácil implementação. Tá? Se for automatizar um processo perigoso, de alta velocidade, né, e teria que ter um espaço seguro, usa um robô industrial. Então, capacidade de carga acima de 5 quilos, o ideal é que seja um robô industrial também. A operação de integrar com outras máquinas, tá? Posso usar o industrial ou o colaborativo. Tá? E a capacidade de auxiliar o colaborador em processos de tarefas seguras, como, por exemplo, encaixes e montagem de peças com precisão, o ideal é que seja um robô colaborativo. Ok? Fala um pouco sobre manutenção preventiva. Então, a Mitsubishi Elétrica ela tem uma divisão, que é a NCD, que fica na cidade de Votorantim, muito perto da gente aqui. Então, o robô ele é um ativo crítico de alto investimento, né, em uma linha de produção. Então, a baixa produtividade devido a falhas no planejamento, né, de manutenção torna um elevado custo, né, para uma empresa, por exemplo. Então, a manutenção preventiva ela visa minimizar esses custos, equilibrando o orçamento de forma planejada. Então, a Mitsubishi Electric oferece esses serviços de manutenção preventiva. Tá? E nós temos aqui uma tabela, né, do MTBF dos robôs. Por exemplo, a cada 30 mil horas, eu tenho que trocar, por exemplo, o rolamento. A cada 6 mil horas, preciso fazer a troca da graxa. Okay? Então, a nossa unidade, que é a NCD de Votorantim, ela tem esses pacotes, que é o pacote micro, base e pro, okay? Que ela faz, então, toda essa parte de prestação de serviço para uma manutenção preventiva dos robôs. Aqui eu vou deixar o contato com vocês, lembrando que essa apresentação vai estar disponível para vocês, okay? Quem quiser entrar em contato conosco ou com a nossa estrutura lá na NCD para manutenção preventiva, está aqui o contato do pessoal. Então, pessoal, fazendo um encerramento aqui, algumas considerações finais, né? Então, é possível utilizar um robô industrial sem clausuramento, desde que sua velocidade e posição sejam monitoradas, né, por software e por hardware, de forma segura, ok? E respeitando a velocidade máxima de trabalho de 250 milímetros por segundo, tá? Então, e outra consideração é que em uma aplicação colaborativa, deve-se levar em conta não apenas o robô colaborativo, mas toda a aplicação, os periféricos, garra e assim por diante, ok? Pessoal, então, assim eu termino minha apresentação. Espero poder ter contribuído aí com algumas informações sobre aplicações com robôs industriais e robôs colaborativos. Agradeço muito pela participação de todos. Tá? Peço por gentileza que vocês permaneçam mais um pouco para que respondam algumas perguntas aí. Por favor, avaliem o conteúdo do webinar, para a gente possa se preparar para os próximos aí também, ok? Deixar alguns minutos aqui para que vocês possam responder. Ok, muito obrigado, pessoal. Lembrando que agora no próximo dia 4 de julho, nós teremos também um outro webinar mais focado nos robôs colaborativos. Tá? Então, os robôs colaborativos são cada vez mais utilizados aí na indústria de manufatura. Tá? Então, nós faremos um webinar focado em robôs colaborativos. Tá?
Então, nesse webinar, nós vamos abordar todos os recursos avançados aí dos robôs colaborativos e usados aí na parte industrial. Muito obrigado novamente, pessoal. Então, não deixe de seguir a Mitsubishi nas redes sociais. Nós temos catálogos, softwares, temos também o Direto ao Ponto, né, que são os webcasts. Temos treinamentos gratuitos nos EADs. Estamos voltando com os treinamentos presenciais também. Tá? Muito obrigado e espero vocês também nos próximos webinars. Ok? Até mais, pessoal.